Fala pessoal, boa noite. Depois de muito tempo, um longo e tenebroso inverno, enfim, começo a dar as caras aí para um curso que eu já queria falar há muito tempo, que era a modelagem de bancos de dados relacionais. Ah, tem algum tempo, né, de estrada aí na área de TI e a gente vê que o pessoal focou muito em tecnologia, né, na grande sopa de letrinhas, que é natural, a gente precisa realmente evoluir como profissional, mas também esqueceu um pouco da base. E isso incomoda, porque como recrutador já há alguns anos, trabalhando na área de gestão, a gente tem sofrido muito com a base mesmo, né? O pessoal sabe muito sobre tecnologia em si, sobre um determinado tipo de banco de dados, uma determinada linguagem de programação, mas peca às vezes em erros banais, né? Então a ideia desse curso é muito falar um pouquinho da base, né? Dar uma voltada aí para falar da origem, de como você pode modelar bancos de dados relacionais, né? A gente não vai dar enfoque aqui em bancos de dados NoSQL no primeiro momento. E vai ser legal, né? Disponibilizando esse conteúdo para vocês de forma gratuita, tá? Bom, quem sou eu? Né? Meu nome é Luiz Felipe, tá? Então eu sou profissional de TI desde 2004, né? Já atuei em todas as frentes inimagináveis e imagináveis, tecnicamente falando, né? Começando como desenvolvedor, depois fui para DBA, fiz tudo junto, diretor de TI, CTO, Product Manager, né? E já há alguns anos eu venho atuando muito mais forte apenas na gestão, né? A gente estuda, a gente se mantém atualizado, né? Volta e meia a gente atua muito forte com os estagiários, né? Em vidas passadas, mas tive uma atuação bem vasta aí desde 2004, né? E também estou lecionando, tenho lecionado dentro das universidades desde 2006, né? Passei por várias instituições de ensino superior aqui na minha cidade hoje, né, de origem, que é Juiz de Fora, Minas Gerais, e desde 2015 eu estou na Universidade Federal de Juiz de Fora, como um professor concursado, né, em regime de tempo parcial, né? A minha formação é de ciência da computação, né? Então eu sou bacharel em ciência da computação e também tenho mestrado em modelagem computacional, tá? E hoje eu atuo numa das maiores empresas do Brasil, né, a Energias, o Grupo Energias SA, é uma das maiores empresas do setor de distribuição e geração de energia elétrica. E uma das frentes que eu atuo é exatamente a parte de coordenação de tecnologia e transformação. Né? Nós temos um apoio direto aos squads ágeis, né, que estão fazendo uma transição de um modelo cascata, né, para o Safe, utilizando o Scrum e, obviamente, adotando novas tecnologias para que isso também possa ser implementado. Né? Então, a gente atua muito firme junto aos times de arquitetura, aos times de DevOps, entre outras coisas. Tá? E dali a gente vê o quanto que a falta, né, da base que se perdeu nos últimos anos faz diferença, às vezes em implementações simples que poderiam ter sido muito mais bem executadas, não só aqui, como já há alguns anos eu venho notando, principalmente por estar dentro das universidades e também por ser, né, alguém que recruta pessoas aí nesse meio tempo. Tá? Bom, para quem quer esse curso? Esse curso não é um curso profundo, né, no sentido de quem já atua há muitos anos, acho muito difícil de ter algo que seja realmente relevante, né, para essa pessoa. Por outro lado, eu acho que apoia muitos estudantes de TI de forma geral. Depois de muitos anos, eu voltei a lecionar a disciplina de banco de dados na universidade, então isso me motivou a aproveitar meu material, né? Estou dando um tapa, uma repaginada em alguns pontos, mas ao mesmo tempo me ajuda. Já vou ter que falar na semana, né, para os meus alunos presencialmente. Eu acho que não custa nada também poder disponibilizar isso, né, para todo mundo aqui, né? Também entendo que um público interessante são os profissionais que desejam fazer uma transição de carreira, né? A gente viu isso acontecer com bastante força durante a pandemia, né, onde faltaram profissionais de TI, a gente viu aí a migração de profissionais de outras áreas. Também acho que é um público importante porque esse ainda mais, né, tem uma base muito mais fraca do ponto de vista de ciência da computação, então são pessoas que são muito voltadas para esses cursos de full stack ou full cycle, né, os nomes bonitos aí para que se aprenda a programação rápido, usando as tecnologias mais novas, mas falta uma bagagem, uma base para que se construam softwares do zero, né, de uma forma bem concebida, vamos dizer dessa forma, né?
E claro, todos aqueles profissionais e estudantes que desejam revisitar esse tema, né, também fica à disposição. Mas entendo realmente que o curso é voltado para quem nunca teve contato ou teve um contato talvez bem rápido ou não aprofundado com a questão de modelagem de sistemas, né, de bancos de dados relacionais. Beleza? Bom, vamos falar hoje basicamente bem introdutório, bem conceitos iniciais sobre tipos de aplicações, né, o que é um SGBD, quais são os modelos dos SGBDs existentes, o que é uma arquitetura genérica de um SGBD, né, são duas coisas diferentes. Uma coisa sou eu falar de banco de dados relacional, outra coisa sou eu falar de um sistema gerenciador de banco de dados, que é o SGBD, mas é legal entender os papéis de todo mundo. E aí, a primeira pergunta, né, do que a gente começa os nossos estudos, o que é um banco de dados? Né? Então, as definições formais levam a gente para esses tópicos. Né? Eu tenho uma coleção de dados interrelacionados com algum significado inerente, isto é, informações de interesse de uma ou mais organizações. Né? Projetado, construído e preenchido com dados para um propósito específico, destinado à utilização por grupos de usuários diretamente ou por meio de aplicações pré-concebidas. Então, basicamente, o que nós temos ali é um grande conjunto de informações que precisam ser armazenadas, trafegadas para resolverem problemas que vão atender especificamente a requisitos funcionais. Né? Então, quando nós desenvolvemos um software, um aplicativo, uma plataforma, basicamente o que nós estamos falando são de funcionalidades. Independente do tipo de abordagem que você utilize para desenvolver um projeto, seja uma abordagem ágil, uma abordagem cascata mais tradicional, ao final o que o seu sistema vai ser contemplado são requisitos funcionais, são funcionalidades. Né? E para que elas funcionem, basicamente eu preciso atuar com uma, né, ou um ou mais tipos de bancos de dados. Né? E aí uma outra crítica que eu tenho com o advento dos bancos NoSQL, né, nós começamos a ver uma invasão de aplicações sendo desenvolvidas estritamente apenas com bancos NoSQL. Né? Bancos NoSQL não é uma seara que eu tenho um completo domínio, mas ao mesmo tempo a gente sabe que eles nasceram para resolver problemas específicos. Né? Eles trazem ganhos importantes de desempenho, porém são voltados para grafos, para documentos, para outros tipos de situação. Assim como o banco de dados relacionais também não consegue mais resolver todos os problemas por uma questão de performance, entre outros pontos. Então, a melhor solução não é uma solução que seja antiga ou seja uma solução nova. Né? É um projeto que seja adequado para resolver e atender todas as funcionalidades de um sistema. Tá? Então, as minhas vidas, né, de empresas e etc., o que eu vivenciei foram exatamente uma combinação dos fatores de aquilo que é positivo de cada uma das tecnologias. Né? Ah, eu quero desempenho, eu quero uma pesquisa que vai me oferecer full text search, que eu vou conseguir responder ou pesquisar por similaridade, mesmo que eu digite às vezes uma letra errada, falte um R, troque essa cedilha por um C sem acento, alguma coisa assim. Cara, eu vou usar ali um banco, por exemplo, o Elasticsearch, que atende e resolve profundamente. Né? Já atuei em empresas no ramo de gestão de documentos, onde eu tinha documentos que eram praticados a extração de conteúdo, o OCR, que é a transformação de caracteres ópticos em texto, né, imagem por texto, fazia total sentido. Então eu tinha uma base de dados relacional, onde eu tinha os dados tabulares de cadastros, de relacionamentos, de permissionamento e de uma série de outras coisas, e eu tinha um banco NoSQL para atender este tipo de funcionalidade. Eu precisava pesquisar pelo conteúdo de um documento e eu conseguia fazer isso com milésimos de segundo, coisa que eu não conseguia atender com base de dados relacional. Então, o banco de dados é tudo isso. Né? Ele não é uma tecnologia, ele não é atrelado a um fornecedor. Eu preciso projetar, eu preciso pensar a curto, médio e longo prazo, eu preciso que ele tenha uma política de desenvolvimento para que ele não tenha obsolescência tecnológica. Eu preciso ter um perfil muito forte de segurança, de monitoramento dessas bases de dados. Hoje, aliás, né, nos últimos anos, desde o advento da arquitetura de cloud, passou-se a ter uma possibilidade de criar bancos de dados distribuídos, coisa que era extremamente complicado antes. Né? Então, é mais do que isso tudo. Eu preciso atender, né, aquilo que o sistema pretende entregar. Um sistema com todo o seu viés end-to-end. Eu não tenho que pensar apenas na criação de um banco, quando eu estou usando lá os comandos de DDL, né, criando tabelas, criando bases de dados, criando índices. Não posso pensar apenas também nas queries que eu vou
retornar, né, dentro do meu próprio sistema lá como programador. Eu tenho que preocupar com performance, eu tenho que preocupar em como eu escalo, tenho que preocupar em como que, se amanhã eu precisar migrar de tecnologia de SGBD, minha aplicação está pronta, ela foi projetada para isso, não foi, né? Então, banco de dados é muito mais do que um emaranhado de tabelas, registros, relacionamentos e restrições, né? Nesse caso, na visão de uma base de dados que seja relacional, tá? Seguindo aqui, né? Uso e abrangência, né? Então, basicamente, que tipos de sistemas que nós temos? Tudo hoje vai envolver algum tipo de armazenamento de dados, tá? Plano de bancos, sistemas de reservas em hotéis ou companhias aéreas, os e-commerces, os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente, que são os CRMs, os ERPs, que são os sistemas aí de gestão empresarial, que vai contemplar contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento, gerência de produção, entre várias outras coisas, né? Em tempos de marketing digital, falando de CDPs, né, Customer Data Platform, que é a forma que você tem, né, de trabalhar o marketing, o remarketing, inbound sales, outbound sales, entre outras coisas que também usa dados, né, à torta e à direito. Sistemas comerciais usuais, sistema de um supermercado, de uma padaria, para emitir cupom fiscal, tudo isso aí, né? Sistemas embarcados, quando eu falo que eu tenho um dispositivo móvel, que eu tenho um smartwatch, que eu tenho um celular, que eu tenho uma Smart TV, que eu tenho um micro-ondas, eu tenho um carro, eu tenho um veículo, tudo isso aí eu tenho sistemas embarcados e fatalmente eu tenho também bancos de dados armazenando informações sobre isso tudo, né? E obviamente o mundo mobile, um mundo mais recente para todo mundo, né? Hoje é inimaginável você pensar é, em viver, né, sem estar utilizando de alguma forma seus dispositivos móveis. Então a sua vida bancária está ali, suas redes sociais estão ali, seu mecanismo de comunicação principal, seja por texto ou por voz, está ali, né? Então é muito comum e muito natural que você tenha, além de um uso massivo de APIs, obviamente, se eu tenho que salvar estado das informações, troca de arquivos, fotos, mensagens e uma série de outras coisas, automaticamente eu também ganho, né, a possibilidade e a necessidade de trabalhar com banco de dados dentro desse segmento. Tá? Bom, as arquiteturas das aplicações, né, dessas novas, entre aspas, né, porque a gente tende a fazer um material atemporal, mas daqui a 10 anos pode ser que seja uma outra situação. Nós temos aplicações hoje que têm o uso massivo de APIs, né? Basicamente, quando você constrói um aplicativo hoje, dificilmente ele vai rodar apenas localmente no celular da pessoa, do seu cliente final, né? Em geral, eu tenho APIs que vão responder esse aplicativo, né, que vai estar consumindo, gravando, né, e tendo dados. Imagina alguém que está fazendo pedidos na rua para Coca-Cola, imagina alguém que esteja indo na casa das pessoas fazer o desligamento da energia elétrica ou, por exemplo, uma nova ativação, né, de energia elétrica. Tudo é via dispositivos móveis, né, onde eles vão se conectar a sistemas que tem um back-end que vai fornecer uma API para isso, ou seja, um uso massivo de dados, né, dentro dessa situação, né. Sistemas de processamento de transações em tempo real, como gateway de pagamentos e redes sociais, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Pix, talvez seja o nosso maior expoente aí dos últimos anos, então aquilo ali acontece real time, eu tenho que armazenar isso, eu tenho que jogar no extrato, eu tenho que dizer, né, que um determinado cliente debitou X reais e que um determinado cliente chegaram os mesmos X reais, então tudo isso a gente vê praticamente de forma instantânea, numa quantidade que beira milhões de transações por hora, né? E ainda assim nós temos um desempenho exorbitante dessa situação toda, né? Mantém-se também a necessidade de manter bancos de dados históricos ou de grandes bases de dados que vão servir para análises preditivas de futuro, de planejamento e uma série de outras coisas, que são os data warehouses, né? Hoje é mais natural você trabalhar com data lakes ou com uma arquitetura em cloud que permita esse tipo de coisa, né? Dados científicos e técnicos, a gente está falando de dados de satélite, de sensores, né? Hoje você consegue construir um banco de dados relacional, por exemplo, que você tem colunas que aceitam latitude e longitude, né? Você consegue fazer operações de bancos de dados onde você já faz soma, subtração, multiplicação, seja lá o que for, já em tipos primitivos, né? Vivemos também numa era de Big Data, onde você tem uma quantidade absurda de dados sendo trafegados todos os dias, e principalmente de uma forma extremamente heterogênea, ou seja, imagina o WhatsApp, né? O WhatsApp eu tenho ali arquivos de mídia, eu tenho áudios, tenho vídeos, tenho fotos, tenho
documentos em PDF, eu tenho documentos em outros formatos, então eu tenho ali um emaranhado de formatos diferentes, heterogêneos, onde cada um tem uma tratativa que eu preciso armazenar, né? A IA, de uma forma geral, o momento que nós alcançamos, né? Estamos falando de machine learning, estamos falando de data mining, entre várias outras técnicas que, obviamente, usa muito de dados para que se chegue nos resultados atuais, né? Bancos de dados distribuídos e heterogêneos. Então, heterogêneos nós já explicamos basicamente com o viés de Big Data, mas distribuídos a gente hoje tem condição, né, de fazer uma segregação, tanto seja por desempenho, seja por segurança, né? Em cloud, eu posso dizer que eu tenho um conjunto de dados que vai ser armazenado nos Estados Unidos, na AWS, e vou ter um outro conjunto de dados que vai estar na América Latina e um outro que vai ser na Europa, e às vezes de forma transparente para a aplicação. Né? Você não precisa que a aplicação se conecte em 3 bases distintas para saber aonde está o dado. Né? Eu consigo ter visões ali distribuídas e ao mesmo tempo única. Então a gente tem esses cenários aí bastante grandes, né, complexos cada vez mais, onde dados são o centro de tudo. Né? A gente fala que nós vivemos uma era, desculpa, data-centric, né, onde tudo que nós fazemos e todas as decisões tomadas por gestores, basicamente elas são voltadas ou são embasadas em dados. Né? Eu brinco muito em sala de aula com os meus alunos que histórias como a do Silvio Santos, né, que começou camelô e vai terminar a vida dele em algum momento como dono de uma das maiores emissoras de televisão do Brasil, vão ser cada vez mais raras, porque o empirismo, né, o achismo, o palpite, né, isso vai cair cada vez mais. Não quer dizer que você não possa ter sucesso, né, ainda baseado no seu feeling, mas a tendência é que com o arcabouço que nós temos hoje tecnológicos, vai ser cada vez mais difícil da gente atuar de uma forma diferente que não seja baseada em dados, fatos e não mais em opiniões, né, ou achismos dentro de decisões corporativas e até mesmo governamentais, né? Como é que era antes? Então, basicamente, quando eu não tinha nada de banco de dados, eu não tinha organização, a gente está falando realmente da pré-popularização, né, do uso de computadores e tudo mais. Então, se nós pensarmos bem, o modelo relacional da década de 70, né, os primeiros computadores vieram na década de 80, e era uma época onde as aplicações basicamente não conversavam entre si. Né? Eu tinha ali mal arquivos texto, onde eu conseguia armazenar e processar dados, com um grande problema de integridade, um grande problema de acesso simultâneo, não tinha controle de concorrência, não existia controle de transação, entre outros pontos. Né? Mas, até aquele momento, era o que tinha disponível também de tecnologia. Né? Então, dados de diferentes aplicações não tinham integração, e os BDs eram projetados para atender a uma aplicação específica. Dificuldades eternas de migração de dados, né? E principalmente uma dificuldade de você ter real-time dados compartilhados que eram importantes. Então imagina o seguinte, nos dias de hoje ninguém quer ter, por exemplo, um estoque extremamente grande, né? Por quê? Porque não é relevante para nós, né? Eu não quero ficar com dinheiro parado em estoque. Eu quero fazer o quê? Eu quero fabricar exatamente aquilo que eu pretendo vender. Mas também não pode faltar matéria-prima. Eu tenho que fazer compras de forma que não falte ou que eu não tenha atraso na minha produção, para que eu não tenha atraso nos meus pedidos. Como é que fazia isso antes? Né? Nós não tínhamos como fazer com que esses sistemas conversassem entre si. Tá? E aí dali para frente, né, nós tivemos aí o advento dos SGBDs, que são os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então, quando a gente fala que eu aprendi um banco de dados novo, né, eu aprendi o Postgres, eu aprendi o MySQL, eu aprendi o Oracle, eu aprendi o SQL Server, seja lá o que for, basicamente o que a gente está falando é que está aprendendo em como utilizar um SGBD. Tá? Então, quando a gente fala que a gente está usando um banco de dados relacional, na verdade a gente está fazendo a instalação de uma instância de um SGBD que vai rodar numa porta, em um servidor, né? E as suas aplicações que você vai construir, seja suas APIs, seja um BI conectado ao banco direto, etc. e tal, as aplicações se conectam a essa instância. Né? Eu não tenho uma aplicação indo lá no arquivo que está armazenado no sistema operacional, buscando dados, controlando dados, inserindo dados. Né? Eu passo tudo via SGBD para que ele faça a gestão, né, das minhas bases de dados, dos meus esquemas existentes, né, e se preocupe com desempenho, com concorrência, com transação e uma série de outras coisas. Né? Então, o SGBD ele é um conjunto de software para gerenciar bases de dados. Né? Ele vai prover armazenamento e acesso multiusuário eficiente a uma grande quantidade de dados armazenados e tem o papel de garantir a integridade e a segurança dos dados. Né?
Então, basicamente, o papel do SGBD, né, ele, ele, ele tem que garantir integridade, ele tem que garantir a atomicidade às operações, né? Eu não quero que alguém esteja fazendo um insert num dado, numa tabela, e que outra pessoa em paralelo esteja fazendo um select e nesse select traga dados desse insert sem que esse insert, por exemplo, tenha sido comitado na transação, né? Então o SGBD tem um papel muito importante de organizar a casa, tá? Esse é um ponto muito importante dele aí nesse ponto, nesse caso. Bom, quando veio, né, o advento então do SGBD, nós estamos falando de um processamento de dados com bancos de dados, onde há integração. Redundâncias são controladas pelo sistema em computador, ficando transparente para os usuários. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue, mesmo on-premises, sem ser em cloud, eu consigo criar uma infraestrutura de base de dados que eu tenho cópia quente, tolerância a falhas e resiliência em caso de problemas, aonde basta eu apontar, né, para as instâncias que são, por exemplo, uma cópia quente da minha base de dados e segue o baile, né? Então, quem faz isso é o SGBD, obviamente, né, scriptado e configurado para esse tipo de trabalho, né? E aí você vê como se fosse uma coisa só. Eu tenho os dados da empresa integrados de diversas formas, né? Eu tenho várias aplicações conversando com essa instância, eu posso ter a disponibilização de APIs conversando com essa instância e dali para frente eu extraio ou gero dashboards usando o BI, né? Como por exemplo o Power BI da Microsoft ou outras plataformas, né? Posso construir a minha própria, pode ser que eu tenha uma aplicação também buscando direto e por aí vai. Então abre uma seara praticamente infinita de possibilidades, né, para esse tipo de trabalho, tá? O modelo relacional, que é o qual a gente vai conversar aqui, né, durante esse curso, basicamente é um modelo muito simples e que resolve muitos problemas do que a gente tem pela frente, né? Então ele é uma visão baseada em esquema e em instância, onde esse esquema basicamente você tem tabelas, né, onde os dados são armazenados, e eu tenho as suas respectivas colunas. Então quando eu falo de um esquema numa base relacional, eu estou dizendo o seguinte: qual que é a definição daquela tabela? Qual que é o nome daquela tabela? Quais são as colunas que ela possui? Qual é o tipo de dado que cada coluna vai poder receber? Vai ser uma coluna do tipo inteira, varchar, text, binário, um booleano, uma data e hora e por aí vai, né? E entre outras várias restrições também. Eu tenho restrição de integridade, eu tenho chave primária, eu tenho de obrigatoriedade, eu posso fazer checks ou checks que sejam customizados e, né, dali em diante você tem uma seara também infinita aí de possibilidades de configuração. E o que essas tabelas armazenam? Né? Então, basicamente, eu tenho instâncias dos dados que vão representar, né, ou que eu vou armazenar e que eu quero retornar, que são registros ou tuplas, né? O nome bonito e definido disso aí são tuplas dentro dessa situação, tá? Então, a instância do banco de dados é um conjunto de informações contidas em determinado BD em um dado momento, né? E o esquema é o projeto geral do banco de dados, alterados normalmente com pouca frequência. Então, quando nós estamos na fase genérica de modelagem do nosso sistema, né, vamos falar de forma genérica. O que eu tenho? Quando eu estou lá em engenharia de software desenvolvendo um software, eu estou falando de levanto requisitos ou necessidades, né, faço uma análise deles, faço um projeto e barra modelagem disso aí. Vou lá na UML, construo meus diagramas de casos de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência, uma série de outras coisas, né? Crio minhas restrições de integridade, os meus relacionamentos, e dali eu gero o meu esquema. O que é o meu esquema? São todas as minhas tabelas existentes que vão armazenar os dados esperados e vão também fornecer os dados que eu quero para as queries futuras, seja um relatório, seja um data grid que eu quero mostrar os usuários cadastrados, fazer um login e uma senha, implementar, né, autenticação e dali em diante, né? E o estado consistente do banco de dados é a forma que o SGBD tem de manter os seus dados íntegros e consistentes. Por quê? Porque eu tenho operações de escrita e leitura durante todo o tempo e ele tem o papel de controlar a concorrência, de controlar a escrita em disco, em memória, configurações que vão fazer com que eu tenha ali semáforos, né, de um pare siga literalmente para saber quem está na frente de quem para executar uma determinada operação. Então, o papel do SGBD também vai ser sempre garantir o estado consistente do banco de dados. Tá? E a gente pode dizer que nós temos aí basicamente três tipos de visões, né, de bancos de dados. Eu posso ter o que a gente chama de nível de visão externo, que é o mais alto nível de abstração, que é a visão do seu usuário final, aonde basicamente essa pessoa ela não entende absolutamente nada sobre como os seus dados estão armazenados. O usuário final do seu sistema ele usa telas.
né? Ele se autentica no sistema, ele extrai um relatório, ele faz a inserção de um usuário ou de uma nota fiscal, ele imprime um pedido. Então ele não tem noção e nem tem que ter, né, de como isso está armazenado, né? Em nível lógico, nós começamos a falar de quem efetivamente trabalha com o desenvolvimento das aplicações que são fornecidas para o usuário no primeiro nível, né? Então, quando um dev vai pôr a mão, quando um DBA vai pôr a mão, ele está nesse nível. Tem visão de comunidade de usuários, estruturas, operações, restrições do modelo, relacionamentos, atributos, obrigatoriedades e qualquer outro tipo de restrições também de integridade, né? E eu chego também no mais baixo nível físico, né, que é um nível de como os dados estão armazenados, quais são as estruturas, quais diretórios, se eu estou usando árvores B para implementar um índice, que normalmente isso não tem a ver com os desenvolvedores de aplicações, né? Mas aqueles que fazem a manutenção ou a criação ou a evolução dos SGBDs existentes são pessoas que vão atuar nessa frente, né? Então ali é literalmente escovar byte, né, para que você desenvolva essas aplicações que vão dar subsídio aí para você se conectar a essa instância e fazer as operações como uma aplicação, tá? Então, no nível físico, por exemplo, ali, né, usando como exemplo um banco de dados que eu tenha número de conta ou que eu tenha dados de um empregado no RH, o nível físico seria um registro de cliente, conta ou empregado que vai ser descrito como um bloco consecutivo de memória. Ou seja, para a gente, como meros mortais, basicamente não vai ter muita atuação, né? O nível lógico é como se eu tivesse ali a inter-relação entre esses diversos registros, né? Vai mostrar relacionamentos, vai mostrar estruturas em SQL, entre outras coisas, né? No nível de visão, são os usuários do computador vendo um conjunto de programas de aplicação que escondem detalhes dos tipos de dados, tá? Outro ponto importante quando a gente fala de banco de dados e de SGBDs é o que a gente chama de independência de dados. Então, eu posso ter uma independência de dados física, onde eu modifico o esquema físico sem que, com isso, qualquer programa aplicativo precise ser reescrito, ocasionalmente para aumento de desempenho, por exemplo, né? Posso ter também algum tipo de atualização de versão. Eu estou saindo do Postgres, sei lá, 9.6 e preciso migrar para o Postgres 14. Óbvio e fatalmente você vai ter mudanças importantes na estrutura física de armazenamento, né? Mas tende a ser transparente quando você vai fazer uma rotina segura, né? Por exemplo, desse movimento, né? Ao mesmo tempo, eu tenho diversas configurações que vai fazer com que eu aumente memória para cache, para swap, entre outros pontos, que também podem ser alteradas em arquivos de configuração sem que você afete efetivamente a aplicação principal, né? A independência de dados lógica modifica o esquema lógico sem que com isso qualquer programa aplicativo precise ser reescrito, como por exemplo quando eu tenho novas estruturas de banco de dados sendo criadas ou alteradas ou removidas, né? Mas tem uma exclamação bem grande aí na frente de vocês. Isso é relativo, né? Eu consigo fazer com que muita coisa que eu crie nova eu não dê impacto naquilo que já existe. Mas, por exemplo, se eu simplesmente arranco uma coluna de uma tabela que ela tinha lá 10 milhões de registros, além de eu não ter mais os 10 milhões de registros que eu tinha para aquela coluna, né, os dados daquela coluna vão ser perdidos, na minha aplicação, aonde eu tenho um mapeamento para aquela coluna, fatalmente ela iria quebrar, né? Claro que você tem formas de minimizar isso. Quando eu estou desenvolvendo, usando camadas de persistência, você tende a reduzir esse tipo de fricção fazendo alterações diretamente no seu arquivo de mapeamento, tá? Mas não é essa independência, ela é relativa, né? Eu não consigo fazer todo e qualquer tipo de operação de banco de dados sem que efetivamente eu não tenha, né, algum tipo de impacto, pelo menos não toda vez, né? Não à toa que, diferente de você versionar um código-fonte usando Git, entre outras coisas, eu não tenho essa possibilidade para banco de dados, né? Quando você está desenvolvendo uma aplicação, eu vou subir uma solicitação de mudança, mesmo no CI/CD que está tudo automatizado, normalmente você manualmente escreve um script de rollback em caso de problema, né? Então você não tem um versionamento igual a gente está acostumado no Git, que eu só vou lá, dou um revert, aparece um arquivo que já era antigo e segue o baile, né, em caso de problema maior, tá? Então muito cuidado com essa independência de dados aqui de forma genérica, tá? Outra coisa legal também é a gente olhar papéis e responsabilidades, né? Muita gente tem interesse em seguir a carreira de dados, eu mesmo tenho uma paixão muito grande, atuei muito forte na carreira de dados até 2020, 2021. É,
mas não fiz uma transição para essas novas carreiras. Mas é legal a gente entender que havia, que existia, não quer dizer que já foram extintas, né? Você ainda volta e meia vê vagas de DBA, principalmente para empresas muito tradicionais ou negócios que são baseados em mainframe, entre outras coisas, como bancos, empresas de crédito, entre outras situações, né? E aí, entre vários papéis, não vou ficar aqui entrando em detalhe de todos eles, talvez o principal que existia antes era o DBA. Né? Então, o DBA, Database Administrator, você tem, até hoje, né, você tem certificações de SQL Server, você tem certificações de Oracle, você tem hoje os ambientes em cloud, fazem com que você tenha também certificações voltadas para isso, claro que agora com outro viés de arquiteto ou de engenheiro de dados, porém era o que tinha de suprassumo disso aí, né? Mantendo como papel principal, era papel dele manter o sistema rodando de maneira eficiente, fazer tuning de SQL, normalmente era ele que executava scripts de carga ou mais complexos, né? Poderia ter ali um escalão que executava operações mais simples, como queries, entre outras coisas, né? Mas o DBA tinha um status bem legal dentro dessa situação toda, tá? Hoje, nós temos aí uma separação que não quer dizer que é escrita em pedra, mas basicamente quatro grandes papéis, né? Eu tenho ali o cientista de dados, muito voltado para estatística, criação de modelos, lidar com Big Data e um ator importante em MLOps, né, em Machine Learning Ops. Uh, uma formação muito forte nos problemas de inteligência artificial, em problemas de classificação, né, conhecer os algoritmos, as estratégias. Eu tenho um analista de dados, que basicamente a gente pode falar que o DBA ele meio que se quebrou nessas três funções: o analista de dados, o engenheiro de dados e o arquiteto de dados. Então, o DBA antes fazia tudo, né? E aí, com o passar do tempo, principalmente pelo aumento de complexidade, pela quantidade grande de ferramentas atualmente também que se tem, né, quebrou-se isso aí. Então, o analista de dados hoje ele tem a capacidade de projetar e gerenciar bancos de dados usando de técnicas estatísticas para predição e diagnóstico de cenários baseados em dados, famoso profissional de BI também, muitas das vezes, né? Eu tenho um engenheiro de dados que o papel dele é projetar, evoluir e fazer com que a infraestrutura se mantenha de pé. Então, aquilo que foi definido como stack da empresa, como tecnologias existentes, é ele que vai fazer as configurações e fazer com que isso seja confiável, que isso seja resiliente, que seja tolerante a falhas, né? E eu tenho um arquiteto de dados. Então, o engenheiro, basicamente, ele vai pôr a mão na massa muito forte, mas ele vai executar aquilo que o arquiteto planejou. Então, o arquiteto ele tem um papel ali de linkar a estratégia da empresa à TI. Né? Se a empresa tem um papel ali de começar a incluir inteligência artificial, de colocar os seus projetos de desenvolvimento de software já bastante atrelados à questão de dados desde a sua concepção, né? As aplicações serem data-driven desde o início. Então, o arquiteto ele vai ter esse papel criando arquiteturas de referência, frameworks, né? Definindo quais são as ferramentas a serem utilizadas e fazendo esse link com a estratégia da empresa para dentro da TI. Né? Então, basicamente, nós quebramos aí o DBA em analista de dados, engenheiro e arquiteto. Claro que um pouquinho de cientista, mas tinha menos esse papel antigamente. Né? Você tinha muitas restrições para que você pudesse processar dados e trouxesse algum tipo de inteligência nessa situação. Tá? A gente também pode fazer aí uma classificação dos SGBDs. Nós não vamos nos ater, né, aos diversos modelos, mas basicamente o que a gente pode dizer que os dois principais, né, são, né, o banco relacional e o objeto relacional. Qual que é a diferença basicamente? O objeto relacional de hoje, ele é o relacional do passado. Né? Quando eu falo do Postgres, do Oracle, do SQL Server, do MySQL, já são bancos de dados objeto relacionais porque eles implementam certas características, né, é, que sejam orientados a objetos. Né? Porque o modelo relacional ele é o quê? Ele é simples, ele é uniforme. Eu falo de tabelas com células atômicas, registros únicos e que possuem relacionamentos. Né? A parte matemática do modelo relacional ele é baseada em álgebra e cálculo relacional e junto de teoria dos conjuntos. Então, aquela teoria de conjuntos que a gente aprendeu lá na quinta série, sexta série, de união, interseção, um conjunto menos o outro, o exists ou not exists, tudo é teoria dos conjuntos. Né? Então a base matemática veio daí. Né? E o modelo relacional, obviamente, ele se baseia no SQL, né? Numa visão de talvez dois ou três grandes conjuntos de comandos. Né?
Eu tenho o DDL, que é o Data Definition Language, ou seja, aonde eu crio as minhas estruturas, ou altero ou destruo, né? Crio uma tabela, altero uma coluna, retiro ou dropo um índice, alguma coisa assim, né? Eu tenho o DML, que DML basicamente eu estou falando das operações de insert, update, delete, né? E obviamente as queries, que é a terceira via, que de certa forma está ali misturado com um pouco do DML, mas o SQL é padrão até certo ponto. Tá? Lembre-se que cada SGBD também tem as suas adaptações. E isso é importante porque vai fazer diferença na hora de construir uma procedure, na hora de construir uma trigger, na hora de construir uma query mais complexa. Algumas linguagens ou alguns SGBDs implementam operadores diferentes. Hoje, por exemplo, você consegue fazer no SQL Server o seu banco de dados rodar uma função escrita em C Sharp. Né? Eu consigo lá no Postgres escrever uma função que rode em C. Né? Então, são situações que elas vão se diferenciar de um SGBD para o outro. Mas, em geral, o SQL é padrão, né, para boa parte do que a gente tem a ser feito dentro dos sistemas. Tá? E o modelo OO, todo mundo também já deve estar mais ou menos ciente, não vou entrar tanto no mérito aqui, mas basicamente hoje a gente acaba programando orientado a objetos. Né? Se eu programa em Java, se eu programa em C Sharp, ou mesmo em linguagens não tão fortemente tipadas como Node, como PHP, você tem a possibilidade de também escrever códigos OO. Então foi natural, né, que os bancos de dados também implementassem características para persistir, objetos. Né? Mas qual que é a realidade? Bancos de dados que são 100% orientados a objetos praticamente não pegou, né? Não conseguiu ter a mesma performance dentro dessa situação. Não à toa nós tivemos até hoje, ou temos até hoje, os bancos de dados relacionais no uso muito, muito forte, né? E temos bancos de dados NoSQL, né? Que não tem nada a ver com a visão de orientação a objetos, para resolver problemas bastante específicos. Né? Então, qual que é a ideia? Hoje, basicamente, todo o SGBD ele é um SGBD objeto relacional. Ele implementa técnicas como herança, eu consigo fazer uma tabela estender da outra, né? E de forma transparente eu faço um select na tabela master lá na mãe, que ela traz tanto os registros da tabela mãe quanto da tabela filha, sem eu precisar explicitar onde estão os dados, né? E por aí vai, tá? O grande ponto, né, é que basicamente a gente tem camada de persistência para ajudar a fazer esse mapeamento. Né? Então eu crio ali uma estrutura que vá atender a essa demanda. Tá? Os principais SGBDs relacionais comerciais, né, Oracle, SQL Server, MySQL são bancos de dados hoje pagos. Né? O MariaDB é o motor open source do MySQL. E temos o Postgres, que disparado é o melhor banco open source de todo o mercado. E temos o Aurora, que é uma implementação da AWS, para você usar, né, em ambiente de cloud da AWS, aonde também usa a engine do PostgreSQL um pouco customizada para oferecer maior desempenho. Né? Então não quer dizer que não tenham outros, mas basicamente em qualquer aplicação comercial ou boa parte das aplicações comerciais que vocês terão pela frente, fatalmente tem grandes chances de serem uma desses bancos de dados, associados ou não a bancos de dados NoSQL, a bancos de dados que vão te oferecer cache específico, entre outros pontos. Tá? E aí, já finalizando, olhando para uma arquitetura genérica de um SGBD, isso é legal de saber, porque quando a gente começa a escrever um SQL, quando a gente começa a se preocupar com o tuning de um SQL e a performance de um banco de dados, é legal entender como é que um SGBD de forma genérica trabalha. Né? Então, quando eu tenho um SQL a ser executado, né, eu tenho um otimizador de consultas que vai lá numa basezinha interna do SGBD de metadados e estatísticas e entende o seguinte: qual é o caminho mais rápido para eu chegar nesse resultado? Né? Eu tenho índice, não tenho índice. Se ele fizer um join, um inner join, eu posso ir por esse caminho. Se ele fizer um left join, eu posso ir por outro caminho. Se ele fizer um right join, ele passa por outro caminho. Né? Depois que eu passo pelo otimizador, eu também tenho o processador das queries, que é basicamente um compilador. Ela está certa, ela está errada, eu esqueci algum comando, né? Meio que um pré-compiler ali para poder trabalhar. Né? Não tenho erros e já sei o caminho, eu também entro em dois componentes importantes de um SGBD. Eu tenho que controlar a concorrência, então eu posso ter lá N usuários simultâneos executando diversas operações de bancos de dados, desde o insert, delete, update, select, seja lá o que for. Então, quem começou primeiro, quem começou depois, quem eu tenho que entregar primeiro, então são situações ali que já às vezes até geram deadlock, né? Então, por isso que não é trivial e precisa ter uma engine só para isso, tá?
Eu tenho também controlador de transação e recuperação de dados. Então, quando eu executo uma grande operação que altera informações, seja excluindo, alterando ou inserindo, aquilo está rodando dentro de uma transação. E aí o banco, o SGBD, ele atua igual um videogame onde eu tenho checkpoints que eu faço gravações para eu saber aonde eu parei em um eventual problema. Suponhamos que acabou a energia abruptamente, suponhamos que eu tive um problema de memória e aí o computador parou. Então, aonde que eu estou? Aonde parou a minha escrita? O que eu estou entregando para o meu usuário final da minha aplicação? Né? Então, todo SGBD possui com certeza um controlador de transação e recuperação que fica ali escrevendo e conversando com o log de transações. Tá? E o processador das consultas também conversa com dados e índices. Né? E aí, obviamente, os elementos de gerência de memória e gerência de arquivos, que é a conversa direta com o sistema operacional. Então, menos complexos ou mais complexos, qualquer SGBD, sem sombra de dúvida nenhuma, vai ter minimamente esses componentes, cada um de uma forma implementado para atender, né, melhor as suas respectivas demandas. Beleza? Bom, pessoal, basicamente por hoje era isso, né? Era uma introdução, iniciar aí a geração desse conteúdo que eu já tinha prometido no início do ano e agora a gente conseguiu efetivamente converter. Espero vê-los em breve na próxima aula. Aquele abraço.